que todos os seres humanos, eu, você, os religiosos, não religiosos, os ímpios, os não ímpios, enfim, os judeus, os não judeus, eles estão condenados para sempre porque pecaram contra Deus. O salário do pecado é a morte. E então todo ser humano, a Bíblia diz aqui, Paulo ele fala assim, todos pecaram e destituídos, perderam a presença de Deus, a glória de Deus, por causa dos seus pecados. E ele diz o seguinte, olha, ninguém vai ser justificado diante de Deus por suas obras. Por mais bondoso que você seja, você pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, você pode não mentir, não roubar, não adulterar, mas mesmo assim você vai para o inferno, é a condenação de todas as pessoas. Porque para você ser um pecador, basta você cometer um único pecado. E quando você comete um único pecado, o salário do pecado é a morte. Então você está condenado à morte eterna. O único meio de você ser salvo é através de Jesus. Então, eu falei a semana passada que no capítulo 4, versículos 1 em diante, é que Paulo ele vai usar a vida de Abraão como exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não pelas obras. No capítulo 3, versículos 21 ao 31, Paulo fala assim, olha, nós somos justificados diante de Deus pela fé sem nenhuma obra. Nós não somos justificados diante de Deus porque fazemos bondades. Como meu pai falava quando eu era criança, eu não roubo, eu não minto, eu não traio a tua mãe, então eu vou para o céu. Não vai, está enganado. Ninguém vai para o céu por sua bondade. Se alguém fosse para o céu pela sua bondade, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Porque você é bom para ir para o céu. Ninguém vai para o céu por causa da sua bondade. Então, às vezes as pessoas falam enganosamente, ah, fulano era tão bonzinho, ah, minha avó era maravilhosa, ah, fulano era bom demais, com certeza ele está no céu. Não, pode ser que ele esteja no inferno, se ele não creu em Cristo. Então eu falei para você, nós somos salvos pela fé, mas muita gente é enganada sobre o que é fé. Uma pessoa pode acreditar e não ter fé para ser salvo. Fé é diferente de acreditar. Você pode acreditar em uma coisa, mas não ter fé. Então, olha só, a fé que salva, eu falei 5 coisas a semana passada. Ela precisa ser baseada em fatos, Você precisa, para você ser salvo, você precisa saber que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Os seus pecados foram colocados em Jesus lá na cruz. Sem você saber desses fatos, você não tem como ser salvo. Como você vai ser salvo? Só levantando a mão numa igreja. Não, você precisa saber. Você precisa saber que Jesus morreu por você. Ele é o único caminho. Ele falou, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, se você não souber os fatos que vão levar você para o céu, não tem como você ser salvo. Então olha só, eu preciso saber os fatos que Jesus morreu por mim. Segundo, eu preciso acreditar que esses fatos são verdadeiros. E quando eu acredito que esses fatos são verdadeiros, que os meus pecados levaram Jesus à cruz, então isto me leva a querer receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque se você não entender que você é um pecador perdido, por que você precisa de salvação? Quem quer salvação? Eu quero, mas por que você quer salvação? Porque você sabe que você está perdido. Se você não sabe que você está perdido, você não tem necessidade de salvador nenhum. Quem precisa de um salvador, ser salvo, se você está lá no mar afundando, afogando, me salva, então alguém te salva. Você precisa de um salvador. Agora você está caminhando normalmente na rua, eu não preciso de salvador nenhum. Então você precisa entender que você é um pecador longe de Deus, está destinado ao inferno, e a única maneira de você sair, não ir
ir para aquele lugar é através da obra de Jesus na cruz, e você entende isto, e você entende que você precisa de um Salvador, e então você entrega a tua vida ao Senhor, e então você vai ser salvo. A fé que salva, ela envolve arrependimento dos pecados, porque se eu não me arrependo, como é que eu vou ser perdoado? Perdoado do quê, se eu não me arrependi de nada? Quando Jesus começou a pregar, a primeira mensagem dele foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sem arrependimento, a Bíblia diz, não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então a fé que salva leva a pessoa a se arrepender, e a fé que salva leva à conversão, leva à mudança de rota, à mudança de direção. Se isto não acontecer em sua vida, você não tem a fé que salva, você apenas acredita. Qualquer pessoa pode acreditar. Pode pegar um estuprador, o cara estuprar até bebê, e você perguntar para ele, você acredita em Deus? No cara lá de cima, oh, claro que eu acredito em Deus. Isso não é uma fé que salva, isso é acreditar. O diabo também acredita. A Bíblia diz que ele crê, estremece, ele acredita nos fatos, mas ele não se arrepende. Então, sem arrependimento não há salvação. Sem conversão, mudança de rota, deixar os ídolos velhos para trás, não há salvação, meu amado. Então, a salvação, ela não é por obras, não é porque eu faço bondade, mas quando eu entendo que eu sou um pecador perdido, eu me arrependo, e pela fé, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, Ele tomou os meus pecados, então naquele instante eu sou salvo. Há uma conversão na minha vida. Eu estava indo para um lugar, e de repente eu mudo a rota, e eu vou para o outro lugar. Vocês entendem isso? Sim. Eu não sou salvo por obras. E Paulo vai usar no capítulo 4 a vida de Abraão, porque Abraão era o pai dos judeus, o pai da fé. Abraão é chamado no Velho Testamento de amigo de Deus. Abraão muitas vezes é falado na Bíblia, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão era o pai de Israel, da nação de Israel. Então, para os judeus que Paulo está falando, como é que Abraão foi justificado diante de Deus? Foi pelas obras? Não. Paulo fala no capítulo 4, então, na primeira parte, dos versículos 1 a 8, que Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão foi justificado pela fé. Ele diz assim, e Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça, porque ele creu, ele recebeu a justiça, não é porque ele fez alguma coisa. É claro, a fé sempre leva à ação, mas os judeus acreditavam assim, olha, Abraão foi salvo, porque ele era um cara íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele fazia boas coisas, então Deus o justificou por causa disso, e não foi. E Paulo mostra através da vida de Abraão, porque Abraão cometeu muitos erros, piores talvez do que você já cometeu na sua vida. Abraão entregou a esposa dele para Faraó com medo de morrer, e o Faraó ia deitar-se com a esposa de Abraão, e Abraão ficou quietinho, e Deus livrou a mulher lá, Sara, porque se fosse para Abraão, o Faraó tinha deitado e tido relação sexual com Sara, mulher de Abraão. Abraão cometeu erros muito graves aos olhos de Deus, mas ele não foi justificado pelas suas obras, ele foi justificado porque ele creu em Deus, e isto foi atribuído a ele como justiça. Agora, nesta segunda parte aqui, dos versículos 9 ao 17, Paulo ele vai tratar de algo que era um problema para os judeus, porque os judeus acreditavam o seguinte, que, se Abraão não foi salvo, eu até posso acreditar, Abraão então não foi salvo por obras, ele foi salvo pela fé, mas para ser salvo você precisa obedecer à lei, você precisa obedecer à lei. Se você não obedecer à lei, você não vai ser salvo. E Paulo vai falar, não, Abraão foi salvo pela graça, e não pela lei. Porque tem gente que, até hoje, né, na igreja evangélica,
que acredita que no Velho Testamento, as pessoas fazem uma divisão de que no Velho Testamento era o tempo da lei. Vocês já ouviram isso daí, acho? Velho Testamento é o tempo da lei, hoje é o tempo da graça. Novo Testamento é o tempo da graça. Está errado isso daí. Deus nunca salvou ninguém por lei. Nunca. A intenção da lei não foi salvar ninguém. A intenção da lei foi mostrar que você era um grande pecador e não conseguia obedecer à lei, e por isso você precisava de um Salvador. Esta era a intenção da lei. A intenção da lei era nos levar a Cristo e não salvar ninguém. Ninguém hoje está no céu por obedecer à lei de Moisés. A lei não foi dada com esta intenção. A lei foi dada para realçar o pecado, para mostrar que você não consegue obedecer à lei 100%. E por causa disto você precisa de um Salvador. A lei foi dada por causa disto daí. Mas hoje as pessoas ainda acham, no Velho Testamento era salvo pela lei e hoje é salvo pela graça. Não. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver atos de graça de Deus por todo o Velho Testamento. A graça de Deus, o favor de Deus, o favor sem o homem merecer. Desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o que é que Deus fez? Deus foi lá e matou um animal inocente e arrancou o couro dele, a pele, e fez roupas para Adão e Eva se cobrirem, se vestirem. O que é que foi isso daí? Isto foi um ato de graça de Deus. Adão e Eva não mereciam aquilo lá, porque Deus os advertiu: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles não morreram naquele dia lá, eles morreram espiritualmente naquele dia. Mas o acerto de contas iria ser feito ainda no futuro. E olha só, o que aconteceu? Deus foi gracioso com eles e os cobriu com vestes de um animal. Quando Deus deu a Abraão a circuncisão e mandou Abraão se circuncidar. E o que é a circuncisão? É cortar a carne do prepúcio. Hoje seria operação de fimose no homem. Era cortar a carne. Na verdade era um símbolo apenas do que Deus queria fazer, porque os profetas vieram pregando, dizendo o seguinte: olha, a circuncisão que eu quero de vocês é a circuncisão do coração. Circuncidai os vossos corações. Porque não adianta nada você fazer um ato exterior e cortar a carne, e você vai para o inferno mesmo assim. Porque os religiosos, os fariseus na época de Jesus, os judeus, eles acreditavam, os rabinos falavam o seguinte: para você ir para o céu, você precisa ser circuncidado. Se você não for circuncidado, você não vai para o céu. A única maneira de você entrar no céu, e até dizia o seguinte: Abraão estará lá na porta, verificando quem foi circuncidado e quem não é circuncidado. Não sei como Abraão iria fazer isso. Mas eles acreditavam nisto. Abraão vai estar lá. Sem circuncisão não vai para o céu. Pronto. Quem que era circuncidado? Eram judeus circuncidados. Quando fala aqui no texto circuncidados e fala os incircuncisos, seríamos nós, os gentios. Na Bíblia tem a divisão entre gentios, que são todos aqueles que não são judeus. Então nós seríamos os incircuncisos. E os judeus eram os circuncidados, que é o que Paulo fala aqui no texto. Agora, Paulo ele vai questioná-los pelo seguinte, ele fala o seguinte: Abraão, ele foi salvo pela fé, que está escrito lá, creu Abraão em Gênesis 15, creu, Deus falou para ele: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas se você pode contá-las. E Abraão olhou para o céu e viu aquele céu com milhões de estrelas lá no deserto, e a Bíblia diz que Deus falou para ele: assim será a tua descendência. E a Bíblia diz: e Abraão creu no Senhor, e isto foi imputado a ele como justiça. Não foram as suas obras, pela fé. Agora, a pergunta de Paulo é o seguinte: Abraão era circuncidado quando ele creu ou não? Já que vocês falam que para ir para o céu precisa ser circuncidado, Abraão era circuncidado ou não?
Até na igreja primitiva, está lá em Atos 15, que havia irmãos que diziam que para alguém ser salvo precisava ser circuncidado. Alguns indivíduos que saíram lá da Judéia, de Jerusalém, eles foram a Antioquia e eles ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Depois o versículo 5 diz assim, olha: mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido em Jesus se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. O que estava acontecendo na igreja primitiva? Para você ir para o céu, não basta você crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Você precisa, além disto, ser circuncidado e guardar a lei de Moisés. Aí então você vai para o céu. Por isso que Paulo trata deste assunto aqui. Porque a circuncisão era um ritual religioso. Pastor, o que eu tenho a ver com a circuncisão, que não é do nosso assunto aqui no Brasil? Tem a ver com pessoas adicionarem coisas, dizendo que estas coisas vão levar você para o céu, que a obra de Cristo não foi suficiente para te salvar. Há uma doutrina católica que fala sobre o purgatório. Purgatório na Bíblia não existe. O que é o purgatório? Purgatório é que você morre aqui e você não vai direto para o céu. Você vai para um lugar para ser purgado os seus pecados. Para lá você ser aperfeiçoado, para poder entrar no céu. Se você acreditar nisso, você anula a cruz de Cristo e o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Pela cruz que nós somos salvos. Muitas pessoas acreditavam que, os judeus acreditavam que precisavam ser circuncidados. E hoje muita gente acredita que nós precisamos de outras coisas para sermos salvos. O batismo, a crisma, extrema unção. Está lá morrendo, vou dar extrema unção lá. As ordenanças. Se eu tomar a ceia do Senhor todo mês, eu vou para o céu. Vou tomar então 2 vezes, que daí eu vou 2 vezes para o céu. É acreditar que rituais religiosos salvam a pessoa. Na Idade Média se dizia o seguinte, que foi que revoltou a Lutero, de que cada moeda que cai no cofre da igreja é uma alma de alguém que você está depositando aquela moeda, que vai pular do purgatório para o céu. Hoje em dia tem pessoas que acabam acreditando que a rosa ungida, ou a caneta ungida, ou o feijão ungido, ou o arroz ungido, ou o sal ungido, o cabelo do pastor ungido vai levar você para o céu. Vai nada. Você pode dar a tua fortuna inteira para a igreja e não vai para o céu por causa da tua fortuna. Você vai para o inferno se você não crer em Cristo. Ainda que você dê todos os teus bens aos pobres, sem fé em Jesus, você vai para o inferno. Você está me entendendo, meu amado? É o que Paulo está dizendo aqui. Então, olha só, ele diz no versículo 9, esta bem-aventurança, que bem-aventurança, que ele está dizendo no versículo anterior. Davi, ele falou, feliz, bem-aventurado aqueles cujas transgressões, pecados são perdoados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Davi falou isso daí. E Paulo faz a pergunta: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, sobre os judeus? Ou será que ela também vem sobre os incircuncisos, os gentios? Será que Deus perdoa pecados só de judeu? Ou Deus perdoa pecado de quem não é judeu também? Paulo diz assim: porque nós dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Já que vocês falam que Abraão é o pai de vocês, eu quero fazer uma pergunta. Abraão, ele era circuncidado quando ele creu? E a resposta é não. Por quê? Porque Deus mandou Abraão se circuncidar no capítulo 17 de Gênesis. Abraão tinha 99 anos. Quando ele creu, está no capítulo 15, foi 14 anos antes. Abraão foi justificado pela fé sem ter sido circuncidado. Se Abraão foi justificado pela fé sem ter sido circuncidado, quer dizer que a circuncisão não é necessária para salvar alguém. Que era o argumento de Paulo.
Então, a resposta que Paulo dá aqui, olha, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. E a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão dos judeus, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, Abraão se tornou pai na fé de todo aquele que crê, seja circuncidado ou não circuncidado, seja judeu ou gentil. Se você crê em Cristo, você é filho na fé de Abraão. Agora, se eu falar uma coisa para você, se você é judeu, e os judeus podem se ofender, mas a pergunta é, Abraão era judeu? A resposta é, não, Abraão não era judeu. Abraão não era judeu. Ele veio da Babilônia, ele era gentil, os babilônios eram gentios, não eram judeus, não havia ainda os judeus naquela época. Abraão era gentil. Ele foi justificado unicamente pela sua fé. Estão aqui? Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, Abraão ele foi justificado antes da lei de Moisés. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés veio 430 anos depois que Abraão já estava morto. Como é que ele pode ser justificado pela lei se ele estava morto? Não era a lei que o justificava, não justificou Abraão. Se Abraão foi justificado pela fé sem a lei, como é que eu e você vamos ser justificados? Pela fé, sem a lei. Sem a lei. Pela fé. O versículo chave aqui, olha, está o versículo 16, ele diz o versículo 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O que acontece? O que a lei faz? A lei mostra o pecado. Não roubarás, não matarás, não farás isto. E se você estava fazendo e de repente você descobre que há uma lei proibindo você de fazer, aquilo suscita a ira de Deus sobre você por não obedecer, e até suscita a tua ira, porque você não concorda talvez com aquilo lá. Hoje todo mundo fala, qualquer coisa, você pregar da Bíblia, a verdade é discurso de ódio. A pessoa fica irada. A lei suscita a ira. Agora, suscita a ira de Deus, mas onde não há lei, não há transgressão aos olhos humanos, mas há transgressão aos olhos de Deus. Se eu não falar nada, olha, não mentirás. Você não sabe que não pode mentir, então eu não estou cometendo pecado, que não está escrito. Mas Deus então fez Moisés escrever, para que não tenha desculpa. Você não tem desculpa que não sabia, está lá. Não matarás, não furtarás, está lá escrito. Você não sabe, o problema é teu, está escrito. Agora, olha só, esta é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. Para que seja segundo a graça. Olha só, meu amado, não adianta somente a fé se Deus não agisse com graça diante do nosso pecado. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, você não merecia o perdão. O fato de você se arrepender, o fato de você falar, Deus me perdoa, não obrigaria a Deus a perdoar você. Ele perdoou você porque Ele é bom, é misericordioso, é gracioso, é bondoso, por isso que Ele perdoou você. Você não merecia. O perdão,
A salvação não é por mérito nosso. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé no caminho da graça, a graça de Deus. O favor de Deus salvou você. Onde está o orgulho nisso daí, meu amado? Nenhum, não existe orgulho. Eu não vou poder falar para Deus: eu fui salvo porque eu era bondoso demais. Não, você foi salvo porque Deus é misericordioso para com você. Foi gracioso para com você. E o que Paulo está dizendo aqui é: Abraão, ele não foi salvo pela lei de Moisés. Não havia nem lei de Moisés. Ele veio 400 anos antes. Ele foi salvo pela graça de Deus. É o que Davi falou: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. É o que Davi falou lá no Salmo 51, quando ele pecou, ele adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e ele foi orar lá, e ele falou: Senhor, limpa-me com hisopo, Senhor. Cria, Senhor, do nada, cria em mim um coração limpo, um coração puro, Senhor. É isto que ele entendia: é Deus que vai fazer algo por mim. Eu, por mim próprio, não poderia fazer nada, a não ser condenado. O que é graça? Graça é o que Deus tem para você, que você não merecia. No Velho Testamento está lotado de exemplos de um Deus gracioso, e os profetas, como Jonas, sabia disso daí. Quando Deus mandou Jonas: vai lá e prega aos ninivitas, e porque ele fugiu, ao invés de ir pregar aos ninivitas, ele fugiu para Tarsis. Eu vou fugir para o outro lado. Por quê? Porque quando depois do peixe engoli-lo e tudo aquilo, e ele foi aos ninivitas pregar, o que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram com jejum e saco, pano de saco, cinzas, clamaram por misericórdia. Quem sabe Deus vai perdoar-nos. E Deus os perdoou. E Jonas ficou bravo com aquilo lá. E Jonas falou: bem, eu sabia, por isso que eu não quis ir pregar para eles, porque eu queria que o Senhor matasse eles, na verdade. Mas eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Este é o Deus do Velho Testamento, meu amado. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Tem gente que acha que tem que jogar o Velho Testamento fora porque é da lei. Não, Deus sempre salvou as pessoas pela sua graça e nunca salvou ninguém por obra da lei. Nunca. A lei era apenas um condutor para Cristo. A lei era apenas para mostrar que você era um grande pecador. A lei sacrificial, quando matava um animal inocente, era mostrar como o pecado era terrível aos olhos de Deus, que um animal inocente tinha que ter o seu pescoço cortado e o sangue derramado para expiar, cobrir o seu pecado. Era isso que estava apontando. Você precisa de um Salvador, você precisa de alguém inocente que morra, pague o preço por você, e foi isso que Jesus veio fazer, meu amado, porque sangue de animal não purifica o pecado de ninguém. Era um tipo, mostrava que precisávamos de perdão. Deus sempre agiu com misericórdia. Você não merecia nada. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2 diz: você era escravo do diabo, acorrentado, algemado aos pecados, escolheu um caminho errado. Efésios capítulo 2, versículo 4, eu acho que diz isso, está aí, diz assim, acho que versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo seguinte: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Somos salvos pela graça, não pela lei. Pastor, eu preciso obedecer a lei para ser salvo? Não, você não precisa obedecer a lei para ser salvo. Você é salvo pela fé, pela graça de Deus. Quer dizer que agora eu posso viver de qualquer maneira? É claro que não. Quando você é salvo, você quer viver uma vida que agrade a Deus. Se você não é salvo, você vive de qualquer jeito. Mas quem é salvo quer viver para Deus. E quando peca, fica triste por ter pecado. Quando peca, sua consciência o acusa.
E ele vai lá no quarto, no banheiro, na igreja, se ajoelha num cantinho lá da casa, fala: Deus, me perdoa, Senhor. Eu desobedeci ao Senhor, eu errei, eu não queria fazer, mas enfim eu fiz, me perdoa. Quem é salvo faz isto. Quem não é salvo não está nem aí com nada, não está nem aí. Quando você é salvo, você quer agradar a Deus, a partir daquele instante lá. Você fala: poxa, eu quero viver para Deus. Você se converteu hoje, você nem sabe o que fazer direito, mas eu quero viver para Deus, é isso que eu quero. Eu estava vazio, eu estava perdido, como nós cantávamos antigamente: eu com cego eu andei, perdido vaguei. Eu estava tão cego, tão perdido, tão longe de Deus, sem paz no mundo, sem paz no meu coração. Mas de repente Jesus entrou na minha vida e mudou o meu destino, mudou o meu pensar, o meu agir, mudou os meus sonhos. Algo aconteceu na minha vida, eu nasci de novo, meu amado. Paulo está dizendo aos judeus que Abraão não foi justificado pela lei de Moisés, ele foi justificado pela graça de Deus, pela graça, assim como eu e você somos. Diz o seguinte: essa é a razão, versículo 16, que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, para mim também, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É Deus que justifica você. Você é salvo exclusivamente. É o que Paulo está falando, né? Teologia, alguém pergunta lá, chama-se soteriologia, que é o estudo da salvação, ou doutrina da salvação. É o que Paulo está falando. Sabe por quê? Porque antes de você querer aprender sobre outra coisa da vida cristã, você precisa entender o que é a salvação. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava perdido e fui salvo. Não foi pelos meus méritos, não foi pela minha bondade, não foi porque eu não matei, não roubei, não adulterei. Foi porque Deus teve misericórdia da minha vida. Eu fui salvo pela fé na obra de Cristo, que Jesus, Ele levou os meus pecados lá na cruz. Ele foi castigado, moído pelos meus pecados. O castigo que era para vir sobre a minha vida, caiu sobre a vida de Jesus, e a justiça que Jesus tinha, passou para a minha vida. Por isso, aos olhos de Deus, hoje eu estou justificado. Eu não preciso fazer nada para pagar. Não é o batismo que salva. Por que começou a batizar crianças? Por quê? Se a criança nasceu em pecado, como acreditam, muitos acreditam, a maior parte da igreja acredita no pecado original. Se a criança nasceu em pecado e ela morrer em pecado, porque ela não crê em Jesus ainda, ela vai para o inferno. Então, para ela não ir para o inferno, a gente batiza a criança, para ela não, quando eu era criança, se falava assim, para ela não morrer pagão. Já ouviu isso aí? Então, é batizado para não morrer pagão, não morrer e ir para o inferno. Querido, a criança ela está no estado de inocência, ela não sabe, não sabe. Batizou ou não batizou, dá na mesma. Eu fui batizado quando era bebê, eu não sei de nada. Meus pais falaram que me batizaram. Recebi até nome de santo. Edson Aparecido. É verdade. Foi por causa disso. Edson por causa do Pelé, e Aparecido por causa de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, isso me salvou? Não. Isso garantiu que eu ia para o céu? Não. Se você está achando que você vai para o céu, porque você batizou na igreja evangélica, não é isso que vai levar você para o céu. Você pode ser batizado, crismado, ter tomado a ceia, ter participado da Eucaristia, da missa, da extrema-unção, do que seja. Nenhum desses rituais vai levar você para o céu. O único caminho para o céu é crer que Jesus morreu pelos seus pecados e ponto final. Ponto final. É isso. Este é o Evangelho.
Eu estou batendo nessa tecla porque eu não estou livre do sangue de vocês, meus queridos. Claro, estou pregando claramente o que é. Não adianta nada. Tem gente que hoje, por isso que você tem que saber o que a Bíblia fala, para você não ser enganado. Está cheio de pastores ou crendiços no meio evangélico, no nosso meio, que é pentecostal. Eu sou pentecostal, oro em línguas estranhas, todos os dias. Está cheio de gente falando mistérios, colocando a salvação em coisas, colocando a salvação nisto, naquilo, colocando a oração forte. Eu não sei qual que seria a oração forte e a oração fraca. Eu não sei, nunca vi isso na Bíblia. Esta oração é fraca. Deus vai falar assim, não, esta oração é fraca. Essa é forte. Será que a oração forte é quando a gente grita? Mas Ana não gritou, ela só balbuciou. Era fraca ou forte a oração dela? Tão forte que fez ela ficar grávida e ter um filho profeta. Então, queridos, às vezes se coloca tanto misticismo, né? A pessoa vai orar no monte, leva lá o pauzinho para casa, né? Que o pauzinho brilhou lá, e ela põe na gaveta dela como se fosse o trevo de 4 folhas que vai salvá-la, vai ajudá-la, vai abençoar o quarto dela. Querido, o que abençoa o teu quarto é a presença de Deus. Dobra os teus joelhos lá no quarto, a glória de Deus vai encher aquele lugar lá, aquele lugar vai ser abençoado, meu querido e minha querida irmã. Não são objetos. Não coloque a tua fé na caneta ungida, no papel ungido, enfim, não coloque a tua fé em nada disso daí. Eu não preciso disso daí. A minha fé está em Jesus, na obra que Jesus fez na cruz, no meu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Era para eu estar lá na cruz, mas Ele se fez maldito, maldição, no meu lugar, e pagou preço no meu lugar. É isso que Paulo está dizendo para os judeus. Abraão foi justificado sem obras, pela fé. Abraão não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela graça, como eu e você somos justificados. Isto, meu amado, isto deve fazer a gente explodir de alegria, que não é por você, é porque Deus fez. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a mim de tal maneira que Ele deu o seu Filho, sem eu merecer nada. Eu não merecia nada, eu merecia o inferno, mas Deus foi misericordioso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou pela sua graça. Amém?